para você ligado ao Rádio Câmara de 7 de Agosto, também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital e também as nossas redes sociais oficiais Câmara Municipal de 7 de Agosto, YouTube e Facebook. Janeiro e fevereiro são meses que abrigam importantes datas comemorativas voltadas à proteção e defesa ambiental, promovendo a conscientização sobre a necessidade de cuidar do nosso planeta. Em 27 de janeiro celebra-se o Dia Mundial da Educação Ambiental. Já em 6 de fevereiro, o Dia do Agente de Defesa Ambiental reforça a importância de refletirmos sobre o impacto humano no meio ambiente e a urgência de adotarmos políticas sustentáveis para garantir um futuro mais equilibrado. Hoje, para falar sobre a proteção de defesa ambiental, convidamos no Em Pauta Maria Honorina, com 40 anos de serviço público no Instituto Estadual de Florestas. Ela é uma autoridade em turismo em áreas naturais e há 12 anos atua como gestora do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. Honorina, mais uma vez aqui na Rádio Câmara, obrigado pela sua presença, é bom receber você novamente. Boa tarde, Edilson, boa tarde, ouvintes da rádio. Eu agradeço sempre, né, a participação de vocês estar sempre nos convidando para estar aqui para falar sobre a questão ambiental e principalmente com o nosso monumento natural. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Que bom. Você com 40 anos, né, de experiência nesse serviço público e atua como gestora lá no Monumento Natural Estadual da Gruta Rei do Mato, quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante a trajetória e contribuiu também para a sua visão sobre essa situação, né, de defesa do meio ambiente? Então, a gente que trabalha no órgão ambiental, né, igual o Instituto Estadual de Floresta, que também faz gestões, né, de unidade de conservação, que são atrativos turísticos, né? E aí a gente aliar o meio ambiente com o atrativo, não dá para dissocializar uma coisa da outra, né? Para você ter um bem natural preservado, né? Você tem que, para poder você trazer ele como um produto turístico, você tem que preservar. Ninguém vai em lugar nenhum se não tiver preservado, né? Então, ao longo desses anos, um desafio que eu enfrentei, principalmente aqui no Monumento, quando eu assumi há 12 anos atrás, primeiro foi o desconhecimento da população, da comunidade com o atrativo, né? Com o bem, né? Com o patrimônio. E o segundo foi o que vai para nós, que é uma das ações muito impactantes para nós, que são os incêndios. Então, esses dois desafios aí, você trazer a comunidade para dentro da unidade de conservação, para ela entender que ela pertence àquele lugar, que aquele lugar pertence, né, à comunidade, e também a questão dos incêndios, porque os incêndios vêm da comunidade para a unidade de conservação. Entendi. A unidade lá hoje, ela não tem residência dentro, não tem morador, então não existiria impacto se alguém não viesse de fora para dentro da unidade para causar esse impacto. Quando você fala ambiente, não é só a Gruta Rei do Mato, aquele entorno todo é uma área de preservação. A gente está falando assim de um atrativo que existe dentro de uma unidade de conservação que atrai pessoas para visitar, que é a gruta, né? A caverna. Mas no entorno da caverna, a caverna ela só existe porque existe toda uma estrutura que sustenta essa cavidade, né? Que está ali protegendo, mantendo a temperatura. As formações rochosas que existem dentro da caverna é um conjunto de ações do meio ambiente, que é a chuva, né? Todo esse particulado que infiltra na rocha para formar, né? Durante milhares de anos. Milhões de anos, né? Que forma as estalactite, as estalagmites, todas as formações existentes hoje na gruta. Então, assim, não dá para falar na preservação da Gruta Rei do Mato sem falar no seu entorno, sem preservar o seu entorno, porque é fundamental. Claro, e com certeza, infelizmente, a gente tem que dizer isso, né? Os vândalos, enfim, a gente vê aí, né, que às vezes tem pinturas rupestres e tudo mais, e depredadas pelo vandalismo, né? Então, se você não tiver essa proteção ambiental para proteger a área no entorno, para proteger a gruta, certamente aqui já não existiria mais, né? Então, existe uma área... Existiria a gruta, mas não o atrativo. A Gruta Rei do Mato, ela tem uma diferenciação, assim, dos outros atrativos, inclusive das outras grutas, porque a gente tem um patrimônio espeleológico muito importante, muito significante para a comunidade de Sete Lagoas, né, com formações raríssimas, né, e também a gente tem os sítios arqueológicos, que são os sítios onde tem pinturas rupestres. Então, a área ali do monumento, que são 141 hectares, a gente tem 3 áreas importantes que tem
essa parte das pinturas rupestres, que é a arqueologia, muito bem definidas. E a gente também sabe que dentro da fazenda existem outros sítios que existem também pinturas rupestres. Então, assim, a Rei do Mato hoje, ela tem um destaque muito diferenciado das outras, porque tem abundância de pinturas na parte de arqueologia e na parte de espeleologia também. E também. todo esse encontro de pinturas são cadastrados? Existe um cadastro natural que um órgão faz esse cadastro? Por exemplo, Sete Lagoas tem as pinturas rupestres que foi encontrada em tal lugar, assim. Existe um cadastro ou é descoberto e faz parte do processo inteiro? Cada unidade de conservação... A gente tem a unidade de conservação federal, né? No Brasil. Tem as estaduais, né? No caso aqui em Minas Gerais, a gente tem o Instituto, o CMBio, que cuida da unidade federal, o Instituto Estadual de Floresta da estadual, e tem o município também. Os municípios, alguns têm unidade de conservação municipal, né? Que tem aí Parque Ecológico, tem APA, né? E essas pinturas, elas são catalogadas a partir dos estudos, dos achados, né? Então, se a gente imaginar que Minas Gerais é um estado que tem maior potencial de mineração e que várias cavernas, vários maciços foram suprimidos nos tempos que não tinha fiscalização, que não tem esses órgãos que cuidam hoje. Você imagina o quanto que nós perdemos aí ao longo, né, desses anos todos aí, que não tinha esse trabalho que tem hoje da questão do licenciamento, todos esses regramentos para fazer, né, o empreendimento. Então, a gente perdeu muito. Então, essa catalogação dessas pinturas é através mesmo de estudos. Né? Por exemplo, a Rei do Mato foi no plano de manejo, que foi descoberto. Né? A grutinha que está do lado da gruta, existe lá um painel, mas a gente descobriu outras áreas que tem pinturas rupestres. Existe um estudo sendo feito lá agora que sai fora desses limites do monumento, da fazenda, e que também tem pinturas rupestres, né? Então, esse trabalho ele é feito a partir dos estudos, dos achados que vão catalogando, né? E aí fica a competência da União, do Estado, né? De fazer essa proteção dessas áreas. É como se fossem os fósseis também encontrados. A parte de paleontologia também, que é muito mais difícil, porque exige muito recurso. Escavação. A Rei do Mato, por exemplo, é uma unidade de conservação que a gente sabe que tem potencial, mas nunca foi achado nada, nem foi estudado, mas existe vestígio disso. E é diferente da Maquiné e Lapinha, né? E outras unidades aí. Você fala vestígios de rupestre? De fósseis. A gente falando da parte de paleontologia. Claro. Tudo que sai de baixo, né? Essa parte de ossada, então, tanto de animais, né, como igual a ossada da Luzia, por exemplo, que foi achado, né, na lápide, Pedro Leopoldo. É importante dizer que é muito rico, né, aquele espaço ali. Uma pergunta, Norina, caso você encontre uma pintura rupestre, falando da paleontologia, dentro de um terreno seu, especificamente, eu tenho uma fazenda, de repente apareceu lá a pintura. Como é que funciona essa divisão? Eu passo a ter que fornecer aquele espaço para o órgão responsável? Ou posso dizer que é meu, particular, eu posso abrir para visitação? Então, a gente tem, né, várias unidades de conservação unidade de conservação não, tem áreas particulares, né, que as pessoas têm uma propriedade e têm um potencial, tem uma caverna, tem uma pintura rupestre. Ele pode abrir para visitação. A gente tem aqui ali uma lapa, uma gruta do Baú, por exemplo, que o proprietário lá, ele é dele, né, particular. Existe uma visitação muito interessante lá e que ele fez o plano de manejo agora da caverna, né? Então, assim, ele, por iniciativa, ele contratou, ele buscou e está fazendo o plano de manejo para ordenamento mesmo, de visitação, até para preservação. Se você achar, por exemplo, alguém descobre que na sua propriedade tem um fóssil, você vai bater lá, a enxada cavacou lá, estava fazendo uma roça, no sol lá, aí você percebeu uma ossada. Imediatamente você não sabe que ossada é aquela. Claro. Né? Então, o que você tem que fazer? Procurar um órgão, né, imediatamente para poder relatar isso. Vou te dar um exemplo. Ali, naquele condomínio do Dinossauro, ali indo para a Cachoeira da Prata, sei, quando a pessoa estava fazendo escavação ali para poder fazer os loteamentos, né, os lotes lá no condomínio, descobriu partículas de cerâmica. Isso significa que existe um cemitério cerâmico ali. Com certeza houve pessoas ali, indígenas, naquela área ali. Aí o que suspendeu imediatamente? Foi embargado
as atividades do condomínio. O condomínio teve que contratar, né, arqueólogos para escavar e tirar todo esse material para levar para o Museu da PUC, lá para ser estudado, ver que peças são essas, que datação, que povos existiu ali e tudo mais. Então, existe isso, né? Então, assim, você descobrir, assim, do nada, é mesmo assim, descobrir que tem um lugar ali que tem umas pinturas rupestres, nunca vi, ninguém nem sabe. A primeira coisa que você tem que fazer é dar visibilidade no sentido de legalidade disso, para proteger, né? Então, você sabe... Se não você... vão tomar o seu terreno, mas tem que ter uma proteção. Ninguém toma terreno de ninguém. A gente, tipo assim... Toma sim. Não, acho que... Né, não é assim, tomar, né? Não é tomar. No caso, assim, se você entender que tem uma área que ela é importante, ela tem que ser preservada para um bem comum maior, não só uma pessoa, mas, por exemplo, uma cidade, um estado ou Brasil, tem que se proteger, porque você não está protegendo só para o dono. E o faturamento de visitação vai para o estado, vai para o município ou é particular? Isso depende. Hoje, por exemplo, se você tem uma unidade, se ela é municipal, ela vai para o município. Se for estadual, ela vai para o estado. Você não perdeu o terreno, mas você... No nosso caso, lá na Gruta Rei do Mato, restrito. Hoje o governo fez uma concessão que hoje o uso público, a arrecadação toda vai para uma empresa privada que está fazendo a gestão disso lá. Estamos dizendo, então, que nessa região, já que você falou aí também que encontraram essas cerâmicas, é bem próximo, não tão longe da gruta, né? Então a gente está imaginando que essa região nossa aqui foi habitada por uma turma diferente. No passado muito distante. Com certeza. Mas, assim, existe, por exemplo, localização. Por exemplo, Uberaba tem lá uma região mais paleontológica, aí aqui tem as grutas. É mapeado isso, por exemplo, nessa região aqui teria mais pessoas que habitaram no passado de milhões de anos, tem esse mapeamento, uma região é mais favorável, por aqui teve, por exemplo, o Crânio de Luzia, está aqui próximo a Sete Lagoas, né? Sim. Tem mais ou menos essa pontuação ou é aleatório? Pode encontrar aqui como encontra no Nordeste? A gente, assim, eu não tenho aprofundamento com relação para te falar assim. Mas, tem uma assim, cartilha que é só local. Por exemplo, pelos estudos de arqueologia, que é essa parte de pinturas rupestres, tem uma professora, a professora Lenice Baeta, por exemplo, que é uma estudiosa no assunto, que conhece a parte de arqueologia no Brasil inteiro e até também fora do Brasil. Então, assim, ela fala que essa região aqui é riquíssima, né? Com tempos e povos diferenciados, né? Então, ela tem uma fala, assim, bem, né, de riqueza, de detalhes dessa região. Os fósseis, a mesma coisa. Por exemplo, tem vestígio na Gruta Rei do Mato, numa área lá, que é um sítio de... um cemitério indígena. Nunca foi escavado, mas o estudo que ela fez aponta isso. Então, tem que ser protegido. Naquele local ali, não pode haver nenhuma intervenção. Não pode haver visita, porque é uma área intangível. Você não pode ter acesso, abrir para visitação, para pisoteamento, porque vai prejudicar. Então, teria que se fazer um estudo específico, né, para poder ver o que tem ali. Como eu te falei, a Rei do Mato, das três, é a única que não houve nenhum trabalho dessa parte. Pois quando a gente fala que tem que fazer um estudo, descobriu, tem vestígios, ponto. Aí vamos fazer a escavação, vamos fazer os estudos. Aí depende de quê? Verba federal, pode ser empresa privada tentar fazer isso. Como é que funciona essa dinâmica? Por exemplo, você falou que tem vestígios, mas ninguém pode mexer. Mas também ninguém vai lá escavar para tentar descobrir a fundo. Então, é um processo, né? É um processo, porque você tem que ter autorização e tem que ter recurso, porque demanda recurso muito. Você contratar especialista é um trabalho minucioso de escavação. É como se você fosse fazer restauração de uma tela extremamente delicada, como é feito, né? Nas pinturas aí, né? De séculos e séculos de teto de igreja, de telas, de pinturas, né? De paredes. Então, assim, é muito delicado. Então, não dá para você chegar lá e bater a marreta ou a escavadeira. O amigo que vai lá com a enxada, né? É uma coisa delicada. E quando você acha o vestígio do fóssil, aí que você tem que, né, bem delicadinho, às vezes é com espátula mesmo, uma vassourinha ali, você vai com todo cuidado. Então, assim, é mais ou menos isso que acontece. Então, assim, a gente acha
pelos vestígios todos que tem, né, na Rei do Mato, lá, pelo menos, né, o que se fala e o que foi encontrado em Maquiné, Lapinha, nessa região de Lagoa Santa para cá, a gente acha que isso aqui tudo era dominado pelos povos, né? A megafauna, né? A megafauna, que era a fauna gigante. Circuito, né? Circuito das grutas, né? Exatamente. O nome não é à toa, não né? É então, assim, é a riqueza então, mesmo. Essa parte de... Se você analisar, a distância não é muito grande. Você pega, por exemplo, Lagoa Santa até Cotisburgo, não é? a gente está na região cárstica, né? Aqui. Toda essa região faz parte desse tipo de solo kárstico, né? E aqui, Sete Lagoas, ela é diferente também das outras cidades, porque a gente tem cavidades subterrâneas, né? Aqui tudo é cavidade. Então, assim, ali está Rei do Mato, você vê ali, mas profundo, você anda... Olha para você imaginar que você tem que descer 30 metros. Para visitação. Para visitação. Você imagina o que não deve ter mais por aqui nessa região. 30 metros vai aí um prédio de 10 andares, mais ou menos. Assim, tipo isso, né? Então, assim, você imaginar, Rei do Mato, você tá lá no nível da terra ali e desce, né? Para ver aquela lindeza que tem lá, né? Tem-se algum espaço ainda que não foi visitado, explorado dentro da própria gruta? Tipo assim, ela chega no lugar, ela se encerra numa parede, por exemplo, ou tem mais túneis que ainda não existem condutos, né? O levantamento existe o seguinte, que a Rei do Mato ela tem 980 metros de extensão. Só que visitado hoje, a gente só tem 220 metros. Quer dizer, quase 1 quilômetro. Então, a gente tem outros condutos, mas não é visitado pela questão de dificuldade, não ter condição de fazer estrutura e segurança. Então, aonde que deu para fazer estrutura com iluminação, escada e guarda-corpo e corrimão foi feito, 220 metros. Ali não dá para avançar mais, naquilo ali não Ninguém dá. nunca avançou, assim, pelo menos que tenha essa notícia de alguém aventurar. Eu acredito que também não, porque não tem condição, você não muito consegue. Perigoso. Honorina, o Instituto Estadual de Floresta tem um papel crucial na conservação, a gente sabe disso. E você avalia o trabalho do Instituto nos últimos anos, com projetos, destacando aí a parte impactante, né, na preservação do meio ambiente. Qual que é essa importância do Instituto? Então, o IEF é um órgão extremamente importante, né, na área florestal, porque não é só a questão de, porque o IEF que... Hoje o IEF não faz fiscalização direta, existe um órgão extremamente dentro da Secretaria de Meio Ambiente, de fiscalização, a diretoria de fiscalização, extremamente para fiscalizar essas questões ambientais. Hoje, o técnico do IEF ele não fiscaliza diretamente. Não vai lá no produtor e faz a auto-infração. Mas a gente tem a política florestal do Instituto, né, a questão das unidades de conservação, da recuperação de áreas degradadas, do fomento, né, na questão das mudas, né, de nativa para recuperação das áreas. Tem o cadastro ambiental rural, que é uma meta e como diz, né, é uma meta que o IEF tem que cumprir junto com o governo de Minas, aí como todos os estados do Brasil, né, cada estado tem seu CA para ser cumprido. Tem que ser, né? E dentro desse CA você vai descobrir as áreas que precisam ser, né, fiscalizadas, porque a pessoa fez intervenção depois que a legislação da Constituição de 88 para cá. Então, assim, tem vários quesitos que você tem que cumprir e o IEF tem que, e são muitos, são milhões de cadastros, propriedades rurais que são obrigadas hoje a fazer o cadastro ambiental rural. E isso é bom, porque se a pessoa hoje não tiver a propriedade toda regularizada, ele acaba travando ele com outros programas, né, como financiamento, venda, né, partilha. Então, assim, o CA hoje é uma das metas que o IEF tem que cumprir. Né? É tipo assim, é como se fosse, nós precisamos de fazer 2 CAR por semana, cadastrar 2 produtores, o módulo rural, que de acordo com a lei, né, a partir de 4 módulos rural, tem que fazer o cadastro ambiental. Né? E tem outros benefícios com isso também, né? Tem pagamentos por isso também. Tá. Então, dentro disso, o Instituto tenta fazer a regularização, porque é uma lei federal, mas todos os estados têm que fazer esse cumprimento e com isso vem as outras coisas, recuperação de áreas, qualidade da água, aumento da água, produção sustentável. E você vai sendo pontuado positivamente, como funciona no IFAM também, que quanto mais pontuação você tem, mais verba federal vem em benefício do sistema, né?
Nós não o nosso recurso ele é totalmente do Estado, né? A não ser quando tem projetos que entram, por exemplo, o FIDRO, né? Que são recursos ou de outros países que vêm, né? Por exemplo, a WWF, tem um projeto alemão também que a gente já teve muito recurso dentro do IEF. Mas hoje, assim, o recurso hoje do Instituto, ele cai todo no caixa do governo, né? A taxa florestal, que é um recurso extremamente exclusivo do IEF. Hoje não é mais porque o governo, com a lei delegada, ele tirou isso e passou. Mas, assim, a política florestal do Instituto, ela é muito grandiosa. Então, essa parte das unidades de conservação, de recuperação, essa parte da questão dos incêndios também, né, de trazer mais a comunidade envolvida nisso para poder não só o órgão ambiental ou o bombeiro ter que apagar fogo e preocupar com fogo, mas toda a comunidade também. Entendi. A gente vai para a reta final, mas antes, assim, tem um incêndio natural e tem um incêndio provocado, né, pela ação humana. O incêndio em si, como a gente está falando de uma gruta, né, muita pedra, o incêndio, a gente fala do lado de fora ambiental. Ele afeta diretamente dentro da gruta, no caso. Por que o incêndio afeta tanto? Claro que o incêndio numa área ambiental preservada vai dar um estrago. Isso. Mas tem esse reflexo dentro da gruta? Então, a gente tem hoje, por exemplo, você tem a vegetação natural e a vegetação invasora. O que traz o incêndio no caso na Rio do Mato? É a vegetação invasora. É o capim invasor nas bordas, né, de grande intensidade, com um volume muito grande. O incendiário ou a pessoa ali passa e coloca fogo, né? E esse fogo acaba entrando para dentro da mata. Ele atinge diretamente, né, a Gruta Rei do Mato, porque ali a gente tem... a gente está falando de uma área que tem gotejamento, por exemplo, 365 dias no ano. A caverna tem gotejamento. De onde vem essa água? Infiltração das rochas, mesmo não chovendo, com esse sol rachando. Isso que eu Então, é isso perguntar. Que a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Tudo que é feito, às vezes, mas não vai atingir a caverna. Claro que atinge. Quando você queima uma árvore que está em cima da Gruta Rei do Mato, você está destruindo talvez aí, né, milhões de anos de um processo que vinha sendo construído, natural também, interrompendo isso, né? Então a Rei do Mato ela tem um diferencial porque ela é uma caverna extremamente agradável na temperatura, na umidade. Se você for lá é como se eu estivesse aqui com esse ar condicionado. Né? Então, assim, é extremamente agradável a temperatura da Rei do Mato, tanto na temperatura como na umidade. Por isso que o pessoal no passado vivia nas cavernas, né? Tudo mais tranquilo, longe do sol. Então, todo incêndio natural, hoje que a gente tem lá, ele é incêndio criminoso. Vem de fora para dentro, a pessoa entra e coloca. Quando né? eu falo passado, gente, nós estamos falando aqui de milhares e milhares de anos. Milhões de anos. Milhões de anos, né? Já tinha gente por aqui em Sete Lagoas. Eu queria aproveitar, né, assim, que eu acho que é uma oportunidade de dizer para a comunidade de Sete Lagoas que o IEF atualmente não está funcionando lá na Zoroás Passo, né? A gente teve que deixar o prédio, né? E hoje está funcionando temporariamente, né, provisoriamente, na Gruta Rei do Mato. Então, quem precisar de atendimento, né, pode ir na Gruta Rei do Mato, ligar lá no telefone da Gruta, tem lá nas nossas redes sociais lá, e fazer o contato que será atendido. Então, assim, provisoriamente, a sede do IEF está tendo plantões de atendimento todos os dias lá na Gruta. O Instagram é Monumento Natural? É Mona Gruta Rei do Mato. Mona? Isso, Mona Gruta Rei do Mato. Ô, Norina, Sete Lagoas no ranking, né, que saiu agora há pouco, divulgado recentemente, a Serra de Santa Helena ocupando o 8º lugar numa das mais procuradas trilhas, né, do país aí, segundo o Google Maps, com especialista em turismo, áreas naturais. O benefício para o ecoturismo, né, colocando Sete Lagoas aí como 8ª colocada nesse ranking para a busca de trilhas. Isso favorece também a visitação, trazer mais turistas para a próxima gruta, essa visitação é importante. Quando você sai em 8º lugar no ranking, nacionalmente, quer dizer, é uma cidade bem, né, com os olhos voltados para Sete Lagoas, por exemplo. Isso é bom para o ecoturismo? Isso é ótimo, né? Agora a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente precisa, para a gente ter um patrimônio, né? Aí, como diz, com sustentabilidade, a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, trilhas ecológicas, trilhas é você fazer caminhada e tá ali. Mas quando você faz intervenções, né? Por exemplo, eu não concordo que uma área de proteção tem que ter
trilhão com... Não é trilhão, Pista não é de motocross, por exemplo. Não combina. Porque é uma destruição, não combina. Então, assim, a gente tem que pensar duas vezes o que você traz para aquele lugar. Se você quer um lugar preservado, para as pessoas ir caminhar, fazer um piquenique, estar ali e continuar a preservar. Então, porque trilhas é o seguinte, mesmo essas de caminhada ou ciclismo, vai chegar um momento que ela sofre um esgotamento e vai ter danos. E você tem que, talvez, fechar aquela trilha para fazer a restauração dessa trilha recompor a natureza, e recuperar. Então, tem que estudar. Eu acho que associar todos esses atrativos dentro de Sete Lagoas, tem uma rede para estar divulgando, né? A minha visão é essa. Eu não vejo serra isolada, gruta isolada, lagoas isoladas. Eu acho que Sete Lagoas tem atrativos muito importantes que poderia ser destaque em Minas Gerais, a nossa cidade aqui de Sete Lagoas. Mas precisa fazer um trabalho muito bacana com a comunidade. Se você faz um trabalho de divulgação, você atrai pessoas, tem que ter uma infraestrutura Quem vai montada. na Serra de Santa Helena vai querer ir na Gruta Rei do Mato e ir numa lagoa. Quem vai na Gruta Rei do Mato quer ir na Serra de Santa Helena. É um circuito dentro da própria cidade. Então, eu acho que a cidade... a nova gestão, junto com as pessoas profissionais, deveria fazer circuitos turísticos para a população e para os turistas também. Então, assim, fazer um tour, você pegar lá no CAT, lá um transporte lá todo plotado, com um roteiro já definido, você paga um valor para rodar, para ver. Uma coisa é você ir lá visitar a serra, ir numa lagoa, contornar ali, ver os atrativos. E lá na Rei do Mato, você vai ficar aqui para ver o atrativo, aí você paga o valor para entrar na Gruta Rei do Mato. Eu acho que ia ser bem bacana. E, de segunda a segunda, né? Diferente, porque... você não tem dias vou só visitar no domingo. Turista tá na sua cidade todo dia, né? O morador normalmente é o final de semana ou feriado. Mas eu acho que ia ser, primeiro, a gente pensar na população, primeiro, né? De trazer esse turismo social, né? Mais popular para a população. Claro, tem que ter toda uma estrutura montada para o recebimento, né? Eu acho que a cidade ia ter seria interessante. Imagine um ônibus à disposição. Todo plotado, né? Você não vai ter uma frota, vai ter um ônibus. Um ônibus saindo, partindo tantos horários, de hora em hora, ou de 2 em 2 horas. Tem os horários definidos. Ele faz um tour. Isso, panorâmico, plotado com as imagens bonitas de Sete Lagoas, a pessoa andando, vendo tudo. Visitação nos locais. É panorâmico. Quando é panorâmico, você às vezes nem desce. Você tira uma foto ali e sobe de novo. Tem um guia ali explicando, né? Isso, cada lugar tem um guia. E quando chegasse na gruta, eu passei na gruta, o valor, daqui lá, o valor está incluído, o tour. Mas para visitar, lá é tantos reais. Claro, e na Europa e alguns países, o ônibus, ele tem até uma abertura em cima. Tem. Os banquinhos parapeito de madeira, ali, para você ter uma visibilidade mais importante. Eu acho que merecia, Sete Lagoas merecia um projeto Claro, está assim. chegando a nova gestão aí, o Douglas está empolgado com isso, está novo, né? E está envolvido em boas e novas ideias. Né? Essa informação é interessante chegar até ele, porque de repente está com as ideias boas. Tem o vice-prefeito, doutor Euro, que gosta muito. Ô, Dorina, deixa uma última mensagem aí para o pessoal que está aí nos assistindo, também ouvindo pela Rádio Câmara aí. Como é que as pessoas têm que fazer para preservar ainda mais, né, essa forma efetiva de preservação do meio ambiente? Principalmente, né, a gente está falando aqui de Gruta Rei do Mato. Isso, então, eu vejo a gruta como um atrativo muito importante e um atrativo natural da cidade, né, o patrimônio de Sete Lagoas. Nós estamos lá, a gente faz vários projetos de educação ambiental. Um dos projetos que a gente tem é o Plano Integrado de Prevenção contra os Incêndios Florestais. E dia 27 agora, a gente vai fazer junto com o bombeiro, né, de Sete Lagoas, um evento de chamar, né, toda a população, quem tiver interesse, as empresas, as instituições, o poder público municipal, a brigada, para estar com a gente lá, para a gente traçar estratégia de combate aos incêndios nas nossas Sete Lagoas, no entorno da nossa cidade. É muito importante. Né? Então, dia 27, 9 horas da manhã, lá no auditório da Gruta Rei do Mato. O convite está aí nas nossas redes sociais, a gente já divulgou bastante. E também tem um seminário, Águas do Cast, né? O 5º seminário, que vai acontecer dia 21 de março, lá no auditório da Gruta Rei do Mato. Também, tudo isso
preocupado mesmo com as questões Claro. da água subterrânea, do nosso caixa, né? Tudo combina, Então, né? esse é o convite que a gente faz, né? A gente está à disposição, o telefone da gruta também está no nosso Instagram, nas redes sociais. Quem quiser mais informações, é só São ações mandar voltadas mensagem. para a proteção ambiental e é claro que, além de você ainda poder participar dessas palestras, essas ações, você aproveita e visita a Gruta Rei do Mato, que é uma coisa maravilhosa, e com esse calorão, que tal visitar a Gruta Rei do Mato, descer 35 metros abaixo e... Então, tem que sentir isso, né? Sentir esse clima, tudo que eu estou falando, tem que ir Pode lá tirar para fotografia? vivenciar. Pode tirar fotografia. Agora tem uma lanchonete lá, tá funcionando, tá servindo almoço. Então, É tá um bom bem programa bacana. para fim de semana, né? Com certeza. Obrigado, viu, Maria Norina, pela sua participação aqui, agregando muito a nossa programação da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço Volte mais sempre. uma vez, né? Espero vocês lá. Gente, eu conversei aqui com a Maria Honorina, Proteção e Defesa Ambiental, para você ligado na Rádio Câmara e acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital.